Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, já estamos aqui de volta para darmos continuidade na nossa aula de hoje, tudo bem? Então, olha só, crianças, agora nós iremos estudar um pouquinho de língua portuguesa e para isso eu convido você a pegar o seu livro didático, tá bom? E abrir na disciplina de língua portuguesa lá na página 35, que é esta página bem aqui, crianças, página 35. Então, crianças, na nossa aula passada de língua portuguesa, nós aprendemos a construir um brinquedo. Você lembra que brinquedo foi esse? Nós construímos um carro eólico, ou seja, um carro movido ao vento. Crianças, e a construção, o passo a passo para a construção desse carro eólico está lá na página 31, que nós já estudamos também. Vejam só, crianças, então agora nós iremos trabalhar um pouquinho sobre o conteúdo que nós aprendemos a construir esse carro eólico. Então fique ligadinho aí comigo para que a gente possa fazer todo esse exercício e compreender muito bem. Então, crianças, agora nós iremos falar um pouquinho sobre título e subtítulo, ou seja, iremos aprender o que é título e o que é subtítulo. E para isso eu preciso que você preste bastante atenção. Crianças, lá na página 31, nós temos as instruções para a construção, do brinquedo do carro eólico. E nessas construções aqui, crianças, nós temos um título, que é o nome dado ao texto que está sendo escrito. E neste caso, o texto está aqui, olha, em destaque. O título do texto está em destaque. Olha só o título desse texto, crianças, observem. Está aqui em negrito, essa cor mais forte, assim, mais escura. Isso é o título, é o que dá o nome ao texto, tá bom, crianças? Então, olha só, lá na página 35 diz o seguinte: qual é o título desse texto? Do texto que fala sobre a construção do carro eólico, qual é o título? Isso mesmo, crianças, o título é o que está em destaque e o nome desse título é Carro Eólico. Então, crianças, aqui na questão de número 12, que é essa questão bem aqui, nós iremos escrever bem aqui depois do ponto de interrogação, nessa linha que nós vemos bem aqui, vamos escrever a palavrinha carro eólico. Na questão de número 13 diz o seguinte, crianças: além dele, ou seja, além desse título, o texto ele apresenta mais 2 subtítulos. Observem só esses subtítulos. De quais materiais você necessita para construí-los? Como você pode construí-lo? Olha só, crianças, nestes 2 subtítulos nós temos aí eles destacados. E lá no texto, na página 31, eles estão destacados. Ou seja, o subtítulo ele é um título complementar, Se o título é o que dá o nome ao texto, é sobre o que aquele texto vai falar. E nesse caso, esse texto ele vai falar sobre o carro eólico. O texto será sobre carro eólico e os subtítulos eles servem para complementar, para dar uma informação a mais. Então, crianças, observem só. Ligue os subtítulos ao que eles indicam. Nós temos aqui, crianças, os 2 subtítulos e o que eles indicam. Vejam só, vamos ligar o que eles querem falar? De quais materiais você necessita para construí-lo? Crianças, sobre o que isso está falando? Será que ele está falando sobre o passo a passo ou será que ele está falando sobre os materiais?
De quais materiais você necessita para construí-lo? Ele está falando sobre os materiais. Então vamos ligar, né, o subtítulo de quais materiais você necessita para construí-los à palavra materiais. Liguem aí. O segundo subtítulo, que diz o seguinte: como você pode construí-lo? A que se refere esse segundo subtítulo, crianças? Será que ele se refere ao passo a passo? Ou será que se refere aos materiais? Isso mesmo, crianças, ele se refere ao passo a passo, ou seja, como fazer aquele brinquedo, né? Como construir o brinquedo. Então ligue o subtítulo, como você pode construí-lo, a palavra passo a passo. Agora vamos para a questão de número 14. Crianças, o título desse texto é Carro Eólico. Que outro título você daria a esse texto? Pensem um pouquinho aí e imaginem o que você pode substituir. Qual outro título você pode dar para esse texto que se chama Carro Eólico? Eu darei para vocês a minha sugestão. Qual seria o outro título que eu daria para esse texto? Que seria Carro Movido ao Vento. Você irá anotar a sua sugestão bem aqui ao lado, tá bom? Nessas linhas que temos aqui. Qual é a sua sugestão para este título, para substituir este título? Agora vamos para a questão de número 14, que é esta última questão bem aqui, que diz o seguinte: e quais subtítulos poderiam substituir os originais? Ou seja, que outros subtítulos você daria, né, para estes subtítulos? O primeiro, que é este bem aqui, qual é o subtítulo que você daria para substituir este subtítulo? De quais materiais você necessita para construí-lo? O que você substituiria? Que outro subtítulo você usaria? Eu vou dar para vocês aqui a minha sugestão. Eu iria substituir apenas pela palavra materiais. Então, crianças, você irá substituir bem aqui nessas linhas. Qual é a sua sugestão para você substituir este subtítulo? E agora, qual seria a sugestão que você daria para substituir esse segundo subtítulo, que diz o seguinte: como você pode construí-lo? Qual seria a sua sugestão? A minha sugestão seria como fazer, né? Como fazer aquele material. Então, olha só, qual é a sua sugestão para substituir este subtítulo? Você irá anotar bem aqui neste último, nessa linha. Anote aí. Então, crianças, vejam só, essas foram as nossas atividades de hoje. E hoje nós aprendemos um pouco sobre título e sobre subtítulo. E então, crianças, agora eu vou mostrar para vocês um pequeno texto para que a gente possa observar um pouquinho mais sobre título e subtítulo. Vamos lá? Observem nesse texto, crianças. Essa parte aqui que está em destaque, essa parte é o título do texto, que é sobre o que nós iremos falar durante todo esse texto. E essa outra parte que está sendo destacada também é um subtítulo, ou seja, é um título complementar, ou seja, ele vai complementar sobre o que o título do texto está falando. Ele geralmente é usado para indicar o assunto de uma parte do texto, ou seja, cada parte do texto pode ser separada em subtítulos. Nem todos os textos irão ter subtítulos,
Porém, todos os textos eles vão possuir um título, né, sobre o que aquele texto irá falar, sobre o que aquela história irá falar, né? Tudo isso tem um título, né, que é o nome dado ao texto, sobre o que aquele texto irá tratar. Então, crianças, agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre isso, na nossa próxima aula nós iremos dar continuidade, tá bom? Um grande beijão para cada um de vocês, um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau!